Aberta a presente sessão ordinária, com a execução sucessiva dos hinos nacional e do município.
Solicito do nobre vereador Zanetoni que proceda à leitura de um texto bíblico. Boa noite a todos. A palavra de Deus nesta noite nos fala no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Filho meu, não te esqueça da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afaste de ti a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Pedido de vista pelo nobre vereador Pintinho. Submeto em discussão e votação o pedido da dispensa da ata da sessão anterior, feito pelo nobre vereador Pintinho. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito do senhor secretário que proceda à leitura da matéria do expediente do dia. Leitura dos ofícios e correspondências recebidas. Hospital de Amor de Jales. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Jales. Referente moção de aplausos número 07/2020. A Fundação Pio XII, Hospital de Amor de Jales, entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços da área de saúde, em especial na área oncológica, neste ato representado pelo senhor diretor técnico, Dr. André Luiz Silveira, e sua gerente administrativa, Camila Pastrolin Venturini, vem respeitosamente a presença dos senhores agradecer em nome de toda a equipe deste hospital a moção de aplausos que nos foi direcionada em decorrência do trabalho desempenhado nesta época de pandemia. Esperamos sempre contribuir para a saúde e o bem-estar da nossa população. Gratos pelo reconhecimento, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Dr. André Luiz Silveira, diretor técnico, e Camila Venturini, gerente administrativa. Em seguida, as proposituras dos nobres vereadores. Projeto de lei número 78/2020, de autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito nacional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2020 para os fins que especifica. Projeto de lei número 79/2020, de autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2020 para os fins que especifica. Projeto de lei número 80/2020, de autoria do Poder Executivo. Assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2020 para os fins que especifica. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 3/2020, de autoria do Poder Executivo. Assunto: estabelece regras para o regime próprio de previdência social do município de Jales
de acordo com a emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Projeto de Lei Complementar número 13/2020, de autoria do Poder Executivo. Assunto: modifica o regime próprio da Previdência Social do município de Jales, de acordo com a emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Seguidas as proposituras dos nobres vereadores. Indicação de número 199/2020, Bismarck Coaquino, vereador da Câmara Municipal de Jales, nos atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando o recapeamento da rua Marechal Rondon entre as ruas Maestro Erlon Chaves e Ataúfo Alves, no Jardim Aclimação. Indicação de número 200/2020, Bismarck Coaquino, vereador da Câmara Municipal de Jales, nos atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando o recapeamento da rua Ataúfo Alves entre a rua Carlos Chagas e a avenida Eufri Jales, no Jardim Aclimação. Indicação de número 201/2020, Bismarck Coaquino, vereador da Câmara Municipal de Jales, nos atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando o recapeamento da rua Carlos Chagas entre a rua Carlos Chagas e Maestro Erlon Chaves, no Jardim Aclimação. Requerimento número 45/2020, de autoria do nobre vereador Bismarck Coaquino, será lido e discutido posteriormente. Indicação de número 204/2020, Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a reforma do Sarjetão, localizado na Rua dos Jacarandás, esquina com a Rua dos Pinheiros, na Vila Pinheiro. Indicação de número 205/2020, Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais. A presidência solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a realização de uma operação tapa-buracos no asfalto, seguido de recapeamento na Rua dos Guatambus, entre a Rua dos Pinheiros e 10, na Vila Norma. Indicação de número 206/2020, Wagner Sérgio, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita encaminhamento dessa indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando refazer a sinalização horizontal de trânsito na Rua Nova York, esquina com a Rua Bom Pastor, no Jardim Castelo. Indicação de número 207/2020, Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a realização de operação tapa-buracos no asfalto da Rua Bom Jesus, entre as ruas do Jacarandás e 1, e que sejam retiradas desta mesma rua as pedras arrastadas e amontoadas pela enxurrada no leito da via pública no Jardim Bom Jesus. Indicação de número 212/2020, João Valeriano Zanetoni, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prandi Franco,
Digníssimo Prefeito Municipal de Jales, objetivando a reforma de Mataburros, na estrada Matão, que tem acesso pela rodovia Jarbas de rodovia, cerca de 5 km além do perímetro urbano de Jales, no trecho que vai até a estrada do Picadão. Indicação do número 17/2020, João Valente Zé Netão, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, reiterando o contido nas indicações de número 237/2017, 124/2018, solicitando as providências, se fizerem necessárias, objetivando a instalação de iluminação pública de um trecho de aproximadamente 100 metros que liga a Rua Dias Gomes e Gilorde Eumene Garzela, entre os conjuntos habitacionais Arapuã e Jaquibê. Indicação de número 218/2020, João Valente Zé Netão, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, reiterando o contido já nas indicações de número 424/2017 e 123/2018, solicitando as providências que fizerem necessárias para que sejam arrancadas 2 árvores muito grandes localizadas na área da calçada da Rua Dias Gomes e Gilorde Eumene Garzela, entre os conjuntos habitacionais Arapuã e Jaquibê, mais precisamente já no lado do conjunto habitacional Jaquibê. Indicação de número 219/2020, João Valente Zé Netão, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a poda de galhos das árvores na lateral do linhão de transmissão de energia elétrica na Rua Natal, nas proximidades do número 136 do conjunto habitacional Jaquibê. Indicação de número 213/2020, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales. Não usa atribuições legais da presença, solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a substituição das luminárias atuais por lâmpada de LED na rotatória da Marginal Isaura Berto Venturini, entre o bairro São Expedito e Jardim Ipiranga. Indicação de número 214/2020, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a troca da tampa quebrada de Boca de Lobo, situada à Rua 14, esquina com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Ana Cristina. Indicação de número 215/2020, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, não usa atribuições legais. A presença solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a implantação de um redutor de velocidade na Avenida Paulo Marcondes, nas proximidades do número 1071, no Jardim Monte Rei. Indicação número 216/2020, Fábio Casuto Matsumura, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. A presidência solicita encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a realização de melhorias na estrada rural Vereador Domingos Paz Landim, na sequência da Avenida Lourival de Souza. Indicação de número 221/2020, Vanderlei Vieira dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Jales. Nas atribuições legais, a presença solicita o encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Prande Franco, digníssimo Prefeito Municipal de Jales, objetivando a construção de uma nova sala para abrigar os trabalhos dos médico-legistas junto ao cemitério Nossa Senhora da Paz.
Requerimento de número 46/2020, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento de número 51/2020, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento de número 52/2020, de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Proposituras apresentadas em conjunto. Indicação de número 202/2020, Bismarck, Coaquino e Wagner Seles. Vereadores da Câmara Municipal de Jales, nos atribuições legais, apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando o recapeamento da rua Cora Coralina entre as ruas Carlos Chagas e Maestro Heirão Chaves, no Jardim Aclimação. Indicação de número 203/2020, Bismarck, Coaquino e Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a construção de um sarjetão na Alameda das Paineiras, esquina com a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Jardim Samambaia. Indicação de número 208/2020, Bismarck, Coaquino e Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apenas solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, reiterando o pedido já formulado na indicação número 31/2019, solicitando as providências que se fizerem necessárias, objetivando a instalação de um corrimão na escadaria do canteiro central da Avenida João Amadeu, entre a rua 3 e 5, no centro. Indicação de número 209/2020, Fábio Cazuto Matsumuri e Wagner Seles, vereadores da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. Apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, reiterando o pedido já formulado na indicação de número 189/2019, solicitando a implantação de uma faixa elevada para pedestres de frente à Escola Estadual Dr. Eufrídio Jales, a Rua 2, no centro. Indicação de número 210/2020, João Valerino Zanetoni e Wagner Seles, vereadores da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, reiterando o pedido já formulado na indicação de número 559/2019, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a abertura de extensão da Avenida Lima Barreto, entre a Rua Turuá e a Avenida Arapuã, no conjunto habitacional do Jardim Arapuã. Indicação de número 211/2020, Fábio Cazuto Matsumuri e Wagner Seles, vereadores da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, reiterando o pedido já formulado na indicação de número 68/2019, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a reforma do assento do ponto de embarque de passageiros de transporte coletivo situado na Avenida João Amadeu, no fundo da Catedral. Indicação de número 220/2020, João Valerino Zanetoni e Wagner Seles, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais, apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a implantação de um redutor de velocidade na rua Jozun Yoshida, no residencial Nova Jales 2. Indicação de número 222/2020, João Valerino Zanetoni e Nivaldo Batista de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, apresento e solicito encaminhamento da seguinte indicação ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as providências que fizerem necessárias, objetivando a concessão de um adicional de insalubridade de 40% sobre os salários dos agentes de saúde de Jales. Requerimento de número 47/2020, de autoria do novo vereador Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vioto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento de número 48/2020,
de autoria do novo vereador Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vilto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento número 49/2020, de autoria do novo vereador Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vilto, será lido e discutido posteriormente. Requerimento número 50/2020, de autoria do novo vereador Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vilto, será lido e discutido posteriormente. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida no expediente do dia. Após a leitura na matéria do expediente, vamos proceder à votação das proposituras dos senhores vereadores. Requerimento número 45/2020. Bismarck Coaquino, vereador à Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. Considerando que o banco de sangue é um órgão primordial para a saúde pública e tem por responsabilidade fornecer serviços provenientes à ajuda e à manutenção do sistema de saúde. Considerando que, hoje, a necessidade desses componentes decorrentes de doações altruístas e vital para salvar vidas que necessitam de uma transfusão sanguínea devido à situação desde patológicas, cirúrgicas e até acidentes que levem a perda significativa de sangue. Considerando que para incentivar a facilitar a doação de sangue dos jalesenses é necessário a instalação de um hemocentro em nossa cidade. Requero também, após ouvido o plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Frango, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, o Poder Público Municipal tem interesse em promover ações junto aos órgãos competentes da área da saúde para que seja instalado um hemocentro em Jales. Segundo, quais são as principais dificuldades que atualmente dificultam a implantação de um hemocentro em nossa cidade? Terceiro, em havendo interesse, a mobilização das forças políticas e sociais, é possível conquistar um hemocentro para o nosso município? Plenário Presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020, Bismarck Coaquino. Vou falar. Em discussão e votação, requerimento número 43/2020. Com a palavra o novo vereador Bismarck. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Cumprimentar a todos os funcionários da casa, a imprensa, falar de escrita, as pessoas que nos acompanham através da internet. Senhor presidente, não poderia deixar passar em branco, e com relação a uma conquista de um hemocentro, porque a nossa cidade, a necessidade é muito grande. Recentemente, fiquei sabendo de uma situação que o paciente estava na Santa Casa e teve que alguém se locomover até a cidade de Araçatuba para conseguir sangue, porque não tinha, do tipo da paciente, e quase foi a óbito. Foi uma situação assim, mais ou menos desse jeito. E andando pela rua, a gente vê muitas pessoas que há anos atrás eram doadores de sangue, né? Então nós tínhamos um local que a pessoa ia e doava o sangue. E hoje, para nós podermos fazer essa doação, esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, nós temos que se locomover até a cidade de Fernandópolis. E nós não temos aqui um hemocentro ou um lugar especial para que as pessoas possam fazer essa doação de sangue. Então, é muito necessário, é muito primordial essa situação de nós termos aqui um hemocentro, porque nós temos aqui já Hospital de Amor, nós temos Santa Casa, AME, nós temos a UPA, e como nós somos também uma cidade localizada como considerado um centro de região, e hoje a nossa cidade é conhecida como a cidade da saúde, nós precisamos urgentemente, no meu conceito, nós precisamos urgentemente de um hemocentro. Nós vamos ter agora também
um centro de hemodiálise, né? E com um hemocentro, eu acho que a junção seria perfeita, e isso daí faria com que nós pudéssemos salvar muitas vidas, porque nós sabemos às vezes a necessidade de alguém precisar de sangue e não ter aqui às vezes. Sabemos que a Santa Casa tem lá seu depósito, vamos dizer, seu depósito de sangue ali, mas eu acho que, como eu falei para você, senhor presidente, muitas pessoas às vezes cobrando porque eram doadores de sangue e hoje não faz mais isso porque tem que se locomover até a cidade de Fernandópolis e a pessoa não sai para fazer essa doação. E a necessidade é muito grande, porque nós sabemos que nós necessitamos, a Santa Casa necessita de muito desse material que é o sangue humano. Então eu acho que seria assim, uma causa primordial e nós precisamos realmente desse hemocentro. A parte nova, colega. Obrigado pela parte. Só para falar, Bismarck, parabenizar pelo requerimento, a Câmara Municipal, principalmente essa legislatura, ela tem contribuído para incentivar a doação de sangue no município de Jales. Então a gente aprovou várias leis, Bismarck, inclusive o Junho Vermelho, é um projeto de lei de autoria minha, do Bismarck, do Tiquinho, do Tupete. Existe a isenção de taxa de concurso público para quem é doador de sangue. Então parabéns, Bismarck, por estar reafirmando o compromisso dessa casa em valorizar as coisas boas e trazer as coisas boas. O hemocentro seria bem-vindo e eu acho que a Câmara tem que trabalhar assim. Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela parte. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que nos mobilizar e procurar, inclusive já até tive um primeiro contato com a deputada Analice Fernandes, para que nós pudéssemos, junto com a deputada Analice, mas os outros deputados que da nossa região aqui, que também faz presente aqui, para que nós pudéssemos trazer para Jales um hemocentro que seria de grande valia e continuar a nossa luta aí, para que nós possamos, se Deus quiser, um hemocentro na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento número 45/2020. Ninguém mais com a palavra. Colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 46/2020. Luiz Henrique Vioto, vereador da Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. Considerando que, de acordo com o artigo 18, inciso 15 e 17, e o artigo 20, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal, combinado com os artigos 156, inciso 6 e 157 do regime interno, bem como com base no inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 1º, 3º do artigo 33 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Requer também após o ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Plante Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, relação de funcionários e empregados de empresas que prestam serviços terceirizados, informando qual empresa os contratou e qual o valor por contratação, encaminhar a informação nominalmente. Segundo, enviar os locais onde prestam o trabalho e se a atividade é exercida junto com outros servidores efetivos. Terceiro, informar a justificativa para a terceirização do serviço. Quarto, encaminhar organograma demonstrando como estão distribuídos todos os servidores da administração direta e indireta, incluindo os terceirizados e quem são os superiores diretos. E quinto, encaminhar a relação de empresas terceirizadas que o município tem contrato, informando qual o valor pago a cada uma, detalhando como é feito o controle da entrega de serviço e aferição da quantidade e qualidade. Plenário Presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020, Luiz Henrique Vioto.
Em discussão e votação, requerimento número 46/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 47/2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vioto, vereador à Câmara Municipal de Jales, não usa atribuições legais. Considerando o plano de governo municipal apresentado pelo prefeito na época de sua candidatura, disponível no link. Considerando que no que tange ao endividamento, o referido plano de governo apresentado nas eleições municipais traz que um dos objetivos da administração seria a administração correta da arrecadação municipal, a fim de não permitir que as dívidas comprometam o projeto de desenvolvimento do progresso de Jales. Manutenção dos pagamentos de parcelamento das dívidas anteriores, em especial com o Instituto Municipal de Previdência Social de Jales. Cuidar dos recursos públicos com a aplicação correta, a fim de evitar novas dívidas. Requer também, após ouvido plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Cândido Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, encaminhar relação contendo todos os empréstimos contraídos pelo município de Jales e suas autarquias nos últimos 20 anos. Segundo, dos empréstimos contraídos neste mesmo tempo, o que já foi pago e o que resta a pagar. Terceiro, encaminhar detalhadamente da dívida atual do município com as respectivas datas de vencimento. Plenário Presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vioto. Em discussão e votação, requerimento número 47/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 48/2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vioto, vereadores da Câmara Municipal de Jales, não usam atribuições legais. Considerando a atual crise na saúde do mundo todo e a aplicação das medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia. Considerando notícias do encaminhamento de verbas estaduais e federais aos municípios. Considerando que há transparência, especialmente nesse momento em que a preocupação da população é de que os agentes políticos direcionem as verbas exclusivamente às ações de combate e enfrentamento do Covid-19 é essencial. Requer também, após ouvido plenário, para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Cândido Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, com relação às verbas efetivamente já recebidas pelo município para a aplicação no combate ao Covid-19, discriminar a qual o momento em verbas estaduais, qual o montante em verbas estaduais, qual o montante em verbas federais, houve recebimento de verba privada, qual o valor? Terceiro, qual foi ou será a aplicação dos recursos estaduais e federais recebidos? Discriminar valores e onde foram empregados. Quarto, em quais outras ações ainda serão aplicadas essas verbas? Quinto, existe algum programa municipal que organize a aplicação desses recursos futuros? Em caso positivo, enviar cópia. Sexto, em caso negativo, quais as ações que pretendem ser tomadas pela Prefeitura para o combate ao coronavírus, tanto na área da saúde quanto na área econômica? Caso esses recursos sejam recebidos, as secretarias municipais já apresentaram suas propostas? Se afirmativa, a resposta, encaminhar cópia. Sétimo, considerando os termos da Lei de Socorro Financeiro aos estados e municípios, a Prefeitura pretende suspender o pagamento da cota patronal ao Instituto Municipal de Previdência Social e de eventuais dívidas com o governo federal. Qual a previsão desses valores até o final do ano? Plenário Presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vioto.
Em discussão e votação, requerimento número 48/2020. Com a palavra o nobre vereador Macetão. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Saudar aqui as pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão na transmissão, pela rádio, pela internet, pessoas que estão acompanhando a gente pela internet e pela rádio. Saudação, um abraço caloroso nesse tempo de Covid e logo vamos estar juntos e tenham força aí para passar por isso. Em relação ao requerimento, senhor presidente, é um pedido de informação. Acho que a Câmara ele tem esse dever de estar solicitando informações, visto porque até mesmo o Ministério Público já está pedindo essas informações. É um dever do Executivo estar enviando isso daí para que nós possamos informar a população, porque tem muita gente até inclusive teve uma polêmica nas redes sociais, parece que da Prefeitura, uma questão, a Prefeitura está recebendo isso, há uma divulgação daquilo. Então, para a gente estar esclarecendo de forma oficial, é importante a gente ter essas informações. E se a gente olhar a última pergunta, acho que é mais importante. Claro que as outras são importantes, a gente está vendo questão de recurso para combate à pandemia, mas a última, quem teve na última reunião, aliás, a penúltima reunião, se eu não estou enganado, o Claudir, porque a última ele não veio, né? A penúltima, foi falar dessa questão de repasse de recursos para o Instituto. Parece que a coisa lá não está boa. Quem acompanhou a transmissão da audiência pública, parece que viu lá que não foi repassado o aporte, se eu não estou enganado, o recurso para o Instituto. E a gente já está no mês de maio. Então, acho importante a gente saber essas questões. Está relacionado, sim, com o requerimento, porque trata aí de uma norma do governo federal, permite aí que o governo municipal, ele pare de pagar, se eu não estou enganado, 90 dias, essa parte para o Instituto. Então, a gente precisa saber todas essas informações para estar ciente e estar sabendo que medidas a gente pode tomar aí para contribuir. Eu acho que é importante isso daí, senhor presidente. Nós temos que ter informação para contribuir com o nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão e votação, requerimento número 48/2020. Com a palavra o nobre vereador Delei. Boa noite, senhor presidente, nobres pares vereadores, imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa. Só parabenizar, senhor presidente, a equipe da Secretaria de Saúde do município de Jales, né? É o prefeito Flá, que já vieram 2 ou 3 rádios aqui em Jales pedir informação, Tiago. O que eles estavam fazendo, que Jales, com 50 mil habitantes, até naquele exato momento, há 8 dias mais ou menos, não tinha 3 ou 4 casos em Jales e não tinha nenhum caso de vítima fatal. E hoje, até hoje não tem. Quem faleceu foi 2 pessoas de cidade pequena aqui da região de Jales, mas graças a Deus aqui em Jales, apesar de ter aumentado, né, o Covid-19, tem aumentado bastante, e a gente sempre elogia o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, o empenho que ele vem desenvolvendo, né, perante esse enfrentamento, até com o governo do Estado. Semana passada ele veio falar porque tinha dado laranjado para Jales e Jales caiu no amarelo. Até o governo, o Dória, pediu para que Jales fosse para o amarelo. Para mim é uma preocupação grande, porque quando cai no amarelo começa a sair o relaxamento, né? Eu acho que essa pandemia veio para o interior agora. Temos que ter responsabilidade, cuidado, porque não é fácil. Eu, até 15 dias atrás, até não acreditava, porque eu via as pessoas falarem, mas você nunca viu ninguém. Hoje só eu conheço mais de 10 pessoas em Jales que já têm o Covid-19. Então, tenho muita fé em Deus, peço que Nosso Senhor nos abençoe, que essa pandemia passe logo, que as pessoas que peguem isso, né, que seja curado logo, que a gente
torce para que eles tenham saúde. Graças a Deus, o estado de São Paulo é um estado onde tem recurso. É diferente de outros estados, onde a banalização da política, do dinheiro público, né, é uma bagunça. Aqui no estado de São Paulo, pelo menos aqui no estado de São Paulo, está gerenciando muito bem sobre os recursos do Covid-19, porque eu vi semana passada uma matéria do SBT, onde o Macapá, pessoas morriam no corredor, porque não tinha antibiótico, não tinha ventilador para que eles ficassem ali mantendo a vida. Então, estados que abusaram do recurso, né, público, roubaram o recurso público, fanaram o povo, e hoje o povo de muitos estados aí estão morrendo à míngua, Pintinho. É diferente do estado de São Paulo, onde há uma organização, graças a Deus, uma organização muito boa, onde a gente vê que aconteceu muitos óbitos, mas perante essa pandemia, onde tem vários recursos, a gente acredita que isso logo passa, né, e a gente vai passar com fé em Deus, com saúde, e peço para que ninguém pega isso, porque quem pegou, Chico, teve um amigo meu que pegou, falou, é muito triste. E não desejo para ninguém. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento número 48/2020. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 49/2020. Claudecir José dos Santos, Luiz Henrique Vilto, vereador da Câmara Municipal de Jales, nos atribuições legais. Considerando que é de conhecimento geral que a municipalidade tem uma despesa financeira significativa com o aluguel de imóveis, considerando que com a nova realidade econômica resultante da pandemia do Covid, contratos de locação em geral têm sido renegociados com redução de seus valores, requerem adotamento após ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, encaminhar relação de todos os imóveis alugados pela Prefeitura Municipal, discriminando o endereço, finalidade da utilização, nome completo do locador, valor do aluguel e vencimento do contrato. Segundo, foi feito alguma renegociação do valor de locação de algum desses imóveis? Em caso positivo, qual imóvel foi renegociado e a qual foi o resultado da negociação? Plenário presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vilto. Em discussão e votação, requerimento número 49/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 50/2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vilto, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais, considerando a ocorrência da pandemia do Covid-19, que resultou em novos e maiores gastos na área da saúde, considerando que o orçamento municipal, que previa este aumento de gastos na área da saúde, requer também após ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais medidas foram adotadas pela municipalidade para reduzir gastos financeiros em outras áreas que não sejam da saúde para custear o aumento de custo nas políticas de saúde devido à Covid-19? Segundo, caso tenham sido tomadas estas medidas, informar a relação completa identificando em que setores esses ocorreram e qual a previsão de economia a ser gerada por estas ações. Plenário presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020. Claudecir José dos Santos e Luiz Henrique Vilto. Em discussão e votação, requerimento número 50/2020. Com a palavra o novo vereador Macetão. Senhor presidente, acho importante esse requerimento e o anterior, eles tratam da questão de redução de custos da máquina pública. Até uma sugestão para o prefeito, se o prefeito não está pensando nisso, o prefeito tem que parar de reclamar. Inclusive eu vi uma entrevista dele, se eu não estou enganado, na sexta, e ele falando, olha, vou ter dificuldade até de pagar a folha de pagamento. A gente sabe que vai ter dificuldade,
Só que se ele não começar a planejar com as secretarias dele, o que ele está conseguindo economizar, ou se ele está economizando, eu acho que ele vai ter muita dificuldade, sim. Então, acho que até parte da Câmara, e sem querer dar lição em ninguém, sem querer estar denegrindo ninguém, na verdade a gente tem que achar um caminho para terminar esse último ano de mandato com o menor índice de dívida possível, porque dívida vai ter. O prefeito não vai conseguir fechar as contas. Não é, o cara está agorando, não é, gente, vai cair a arrecadação. Só que nós temos que manter um nível adequado de serviços públicos, outros serviços que não são essenciais, principalmente terceirizados que estão sendo feitos aí, esses ele tem que olhar e ver o que ele está podendo economizar, porque não é possível. É uma coisa importante que a gente tem que ver, pessoal, inclusive eu vi na tribuna, e acho que tem que falar aqui, até as pessoas que defendem o prefeito, já basta o período que as crianças nossas estão sem alimentação. Eu acho que já deu o que tinha que dar, não tem mais desculpa. Esse negócio, Jales solidário, gente, vê o tanto de criança que foi, tanto de família. Eu acho que até seria importante a gente fazer isso, gente, e mostrando a responsabilidade da Câmara, porque o prefeito, ele está economizando no recurso do Fundeb que está vindo integral para as crianças. O Senado Federal aprovou uma lei, já foi sancionada, que autoriza esse repasse, não tem mais o que fazer. Nossas crianças não podem mais ficar sem essa alimentação. Se vocês viram a notícia, eu vi uma notícia no blog, se eu não estou enganado, do Jales Notícia, e se não estou enganado, do Beto Mariano, A Voz da Cidade. Urânia já está pagando a segunda parcela de R$55. O recurso está vindo integral. A Câmara Municipal, a gente entrou, se vocês não sabem, eu entrei, e eu uso a instituição Câmara porque foi um papel timbrado da Câmara, solicitando providências do Ministério Público, visando isso daí. O prefeito falou, não, nós vamos resolver isso em 15 dias, vamos estar resolvido. Pô, já deu 70. Então é triste, pessoal, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sim, e ver o que está acontecendo. Porque o requerimento fala, é questão de economia, está fazendo economia na merenda, gente. Porque não está dando cesta básica, kit, alimentação, todo lugar está dando. Jales não deu. Então só isso daí põe o custo, quanto que é? Então é importante a gente estar trazendo essas informações, porque senão a gente fica aqui, mas o que a Câmara está fazendo? Eu acho importante estarmos fazendo isso, trazendo à tona essas discussões, porque passa esse período, passou, lá na frente vai olhar, mas a Câmara não fez nada. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. E temos que procurar auxiliar o prefeito. Eu me coloco à disposição para estar ajudando. Se puder contribuir com alguma coisa, estou à disposição de qualquer órgão público para estar unindo forças. A gente precisa unir forças, senhor presidente. Que nem a gente uniu, e a Câmara deu uma grande prova disso na sessão passada, que quando teve vontade política do prefeito, cobrança da Câmara, ele mandou os projetos para as entidades. Foi aprovado aqui, unanimidade. Será que a gente não consegue ter força política, ter vontade política? Vamos destinar essa merenda para essas crianças que estão passando fome. É sério a questão. Está economizando. Será que é difícil? O que está acontecendo? Então, esse é o principal do requerimento, senhor presidente, para a gente estar dando a resposta para a sociedade. Obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento número 50/2020. Com a palavra o novo vereador Delei. Senhor presidente, é muito difícil a gente ficar ouvindo só a pedra no dia que virar vidraça. Quero ver se vai ter a mesma responsabilidade. Explicando para a população que está em casa, houve esse programa do governo, sim.
para que os municípios comecem a ceder para as crianças da rede municipal de ensino, alimentação. Para isso veio o dinheiro, faz um mês mais ou menos esse dinheiro. E parabéns, o Macetão acabou de falar que o prefeito tem que ter responsabilidade. Ele acabou de fazer um requerimento falando de gerenciamento do dinheiro público. Fiscalização, tanto é que o prefeito, das contas do prefeito, dos dois anos anteriores, 3 anos, 2 anos, foi aprovado. Então chegou esse dinheiro. Qual que é o processo? Licitatório. Empresas interessadas para fazer a distribuição dessas cestas. A empresa ganhadora, como não está achando, Chico, no mercado, os produtos que estavam na licitação, pediu para que fosse alguns produtos trocados, o produto igual, mas de outro nome. O que houve? Está sendo estudado, mas já foi aceito. Então vai chegar sim, vai comprar esses kits cesta para as crianças de escola. Gerenciar um município e outra, todo mundo sabe, Zanetoni, que a arrecadação caiu. Só ele tem 5 projetos de isenção. Isso vai ter que já parar. Pois não, presidente. Delei, tem jeito desses meses que os alunos ficou sem receber, poder receber agora? Que é o certo, né? Aí tem que eles ver com o Ministério sem Público. Receber 3 meses, 2 meses. E agora poder retribuir, porque é um direito dos alunos. Não, tem sim, como ou não? Mas tem que ver se o governo mandou esse dinheiro. Não é que tem que ver. Vão falar em concretização, se é real, se tem esse dinheiro. Que os alunos merecem. Agora, eu falar tem que ver se ele pode receber os 2 meses passados. Se o governo mandou esse dinheiro, é mais do que certo eles pegar esse dinheiro. Eu falo se tem condições. Não, né? se tem. Então, vamos buscar essa informação, presidente. Vamos buscar essa informação. Procurar essa informação aí e ver se esses meses que ficou sem receber, o prefeito possa doar para ele, sim. Em vez de receber 1 mês, recebe 3, porque deixou de receber 2 meses. Aí seria o correto, né? Não, sim, se haver esse dinheiro no município e foi destinado para isso, eu creio que o prefeito tem responsabilidade de fazer essas ações públicas. Tudo se tiver condições, porque se não tiver também não adianta nada pedir. Então, mas sem parabenizar e só falar para o vereador Macetão parabenizar, que ele está pedindo para que tenha responsabilidade no recurso público. É isso que nós temos que ter sempre, né? O dinheiro do povo é para voltar para a população, e eu creio que todo o dinheiro que será bem-vindo, tanto do governo federal, governo estadual, a gente vai fiscalizar. Tanto é que tem Ministério Público, Tribunal de Contas e a Câmara Municipal que está em cima disso. Eu tenho certeza que esse dinheiro vai estar em boas mãos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação, requerimento número 50/2020. Com a palavra o nobre vereador Zanetoni. Senhor presidente, nobres pares, funcionários desta casa, Assis da imprensa, Ailton Silva, sua esposa na transmissão da Band FM e aos ouvintes de casa. Parabéns por esse requerimento, Macetão. Eu acho que a informação é sempre bem-vinda. Porque as pessoas nos procuram, sim, na rua, até aqui mesmo na Câmara, pedindo informação sobre isso. Só abrir um entre parênteses aqui, se não tivesse tido essa pandemia, essas crianças teriam sido alimentadas, já com todo esse tempo de atraso. Então é isso que a gente não está conseguindo entender. Porque se tivesse vindo a situação normal, nós estamos com 2 meses, 3 meses quase parado, né? Então as crianças estariam na escola e teriam sido alimentadas. E por que então essa demora, sendo que não estava previsto isso, mas mesmo por isso que não está prevista essa pandemia, é que já tinha tido o consumo desses alimentos. Com a palavra, nobre vereador. Importante, obrigado pela palavra, meu companheiro de bancada do PSD. Zanetoni, a Lei 13.987, de 7 de abril de 2020, já foi sancionada, está valendo,
ela autoriza que durante o período da suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizado em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados com acompanhamento do CAE, que é o Conselho de Alimentação Escolar, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos do PNAE. PNAE é o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Gente, tem recurso. 70 dias, não dá para a gente defender, gente. Sinto muito. A gente tem que cobrar. O prefeito está pecando e é criança que está passando fome. Isso é inadmissível. A Câmara tem que cobrar. Obrigado, Zé Antônio. Obrigado, vereador Macetão. O que causa estranheira, Chico, é que outros municípios já têm feito esse trabalho, desses alimentos, desses kits. Mas espero agora com a resposta desse requerimento, a administração possa dar a resposta para a população, que tanto nos cobra. Então, acredito que já demorou um pouco para ser distribuído e que possa ser ressarcido, assim como o presidente colocou muito bem, presidente. Muito obrigado. Continua em discussão e votação requerimento número 50/2020. Com a palavra o novo vereador Casutinho. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da Câmara Municipal, Assis representando aqui a imprensa, parabéns. Assis, hoje é o dia da imprensa. A toda a população que está nos acompanhando através da Band FM e também pela internet. Sobre a merenda escolar, Macetão, você falou sobre esse projeto aí, é dia 13 de abril, nós estamos dia 1º de junho. Mesmo se for dentro da sua conta, dá 40 dias, não dá 70. Você já está querendo aumentar 30 dias. Então, na realidade, se for. Outra coisa, a merenda escolar já está disponível, são 800 cesta básica para os alunos necessitados, que a Prefeitura Municipal adquiriu. Quero aqui parabenizar o prefeito Flá pela atitude, e uma atitude importante, porque ele fez também licitação. Como todos sabem, Jales hoje está decretado calamidade pública, mas conversando com o prefeito, ele falou: Casuto, tudo que eu for fazer, que compre com licitação, que compre e faça a coisa correta. Então, nesses 40 dias, teve, primeiramente, a inscrição dos alunos da rede escolar pública, para que visse qual era a necessidade de cada aluno. Fez uma triagem e calculou mais ou menos 800 crianças que estavam necessitando dessa merenda escolar. Sobre a merenda, o recurso, claro, se não tivesse a pandemia, realmente ia estar fornecendo esses alimentos para as crianças, porque no dia a dia tem a refeição. Aliás, uma refeição de ótima qualidade, mas por causa da pandemia teve que suspender a empresa que fornecia alimentação escolar para as crianças. Com essa interdição, com esse cancelamento, teve que fazer novamente uma licitação, porque um caso é você ter a empresa fornecendo o ano inteiro alimentação. A outra coisa é você cancelar aquele contrato, depois ter que fazer outra licitação para fornecer alimentação. Jales, realmente, tem muitas crianças que necessitam, sabemos que muitas crianças vão estudar e, além deles pensarem no estudo, eles também pensam muito na alimentação, porque eles necessitam dessa alimentação. O prefeito Flá, juntamente com a Secretaria da Fazenda, está preocupado, como o vereador que antecedeu a tribuna falou, que realmente caiu o ICMS da cidade. Praticamente, hoje, está avaliado, conversando com o secretário da Fazenda, Anivael, mais de R$1 milhão caiu a arrecadação do município. A parte do senhor vereador Tiago. Muito obrigado, Casuto. Boa noite, amigos vereadores, imprensa, todos que nos acompanham. Vale ressaltar
que durante o período que foi feita a licitação, a primeira-dama da cidade, junto com a diocese e outros órgãos, organizaram o Jales Sem Fome. Mais de 1.000 cestas básicas foram doadas. Então, as famílias não ficaram desassistidas. Tem família que já recebeu a segunda cesta básica nesse período. E é um projeto que foi feito justamente para suprir enquanto foi feita a licitação. Porque dói você ligar a televisão e ver que em algumas cidades cestas básicas foram compradas a preços absurdos, respiradores que não funcionam foram comprados a preços absurdos. Rio de Janeiro, o governador está sendo investigado. Tem lugares que estão sendo presos prefeitos, secretários, estão aproveitando a doença, aproveitando a pandemia para roubar. Então tem que ser valorizado, sim, que em Jales foi feita licitação com preço justo, ao contrário de muitos municípios que aproveitaram a época de pandemia para roubar, ao contrário do que foi feito aqui. Então fica aqui até o parabéns para a primeira-dama e todo mundo que participou do projeto. Padre Valdair é muito ativo, pessoal da Rotary, vários órgãos da cidade se juntaram e todo mundo foi atendido. Muito obrigado. Só para complementar, senhor presidente, um segundinho só. E realmente, além do Fundo Social, com a primeira-dama, tivemos lá a oportunidade também, no Jardim Arapuã, com o Padre William, arrecadar mais de 100 cestas básicas para as famílias carentes. E agora, provavelmente, se a pandemia continuar, essa quarentena, teremos que fazer mais essas ações. Mas, o mais importante, deixar aqui bem claro, o prefeito está fazendo exatamente o que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, pede para que faça um administrador público, com responsabilidade, com cautela, para que futuramente não seja penalizado. Muito obrigado. Continua em discussão e votação o requerimento número 50/2020. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 51/2020. Luiz Henrique Vioto, vereador à Câmara Municipal de Jales, nas atribuições legais. Considerando a reportagem do jornal A Tribuna, na edição do dia 10 de maio de 2020, acerca da realização por parte da Prefeitura Municipal de Jales de um aceiro em terreno particular urbano da propriedade do senhor Carlos Roberto Soares, ao lado do Bosque Municipal Aristófano Brasileiro de Souza, no dia 7 de maio de 2020. A matéria pode ser acessada pelo link atribunaweb.com.br/notícia/prefeitura _faz _aceiro em _terreno ao lado do bosque e manda cobrar do dono. Considerando que a decisão foi determinada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente de Jales, senhora Silvia Andreu Avellaneda Pigari, e que a mesma acompanhou conforme expressa o jornal. Serviço executado por uma motoniveladora pertencente à frota municipal operada por servidor público municipal, considerando que o proprietário do terreno em questão foi pessoalmente acompanhar o serviço no começo da tarde de quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, lembrando que é o mesmo terreno onde teve início o fogo que devastou em torno de 70% da área do Bosque Municipal Aristófano Brasileiro de Souza em 17 de setembro de 2019 e que queimou por semanas enquanto não vieram as chuvas. Considerando que o proprietário do terreno em questão foi notificado pela senhora secretária pessoalmente de que o gado que ele mantinha na propriedade tinha rompido o alambrado do bosque e estava comendo as plantas que fazem parte da barreira verde. E nesta ocasião ainda, a senhora secretária informou ao proprietário que a prefeitura faria os serviços. Considerando que a senhora secretária disse ao jornal A Tribuna que o proprietário informou que pretende manter o mato dentro do seu terreno numa altura baixa, porque no ano que vem pretende lotear o terreno. Loteamento esse que foi anunciado há 5 anos aproximadamente, objeto de matéria em jornais e sites de Jales, quando o prefeito municipal era o atual procurador-geral, Dr. Pedro Manuel Calado de Moraes. Porém, ao que consta,
O terreno não recebeu nenhuma benfeitoria nesse período, sequer o cuidado com o aceiro, mesmo depois da tragédia ocorrida em setembro de 2019. Considerando que em 6 de maio de 2020, no período da tarde, outra parte do terreno particular urbano de propriedade do senhor Carlos Roberto Soares, vizinho ao bairro Vila União, foi incendiado, necessitando de ação urgente dos bombeiros para conter as chamas que podiam chegar à mata e, mais uma vez, causar outra tragédia ambiental em elevadas proporções. Considerando que no dia 6 de maio de 2020, após os bombeiros apagarem o incêndio, a mesma motoniveladora pertencente à frota municipal, operada por servidor público municipal, esteve no terreno e fez o aceiro em parte da área incendiada. Considerando que aparentemente tais atos podem caracterizar improbidade administrativa, uma vez que a afrontam os artigos 10, inciso 8, o artigo 11 da Lei 8.429/92, in verbis. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei e, notadamente, 13º, permite que a utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de serviços públicos, empregados ou terceiros contratados por esta entidade. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, considerando que houve transgressão aos princípios norteados da administração pública, especificados no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, em especial os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência, considerando que existem diversas empresas em Jales, como por exemplo, Garcia Transportes, Mourão Terraplanagem, Geral Terraplanagem, Tipercal, Bars, WL Terraplanagem, Terra Plana e outras que possuem as suas frotas, máquinas e equipamentos capazes de executar esse trabalho e que poderiam ter sido contratadas pelo proprietário do terreno urbano em questão e que a motoniveladora da frota municipal e os servidores públicos deveriam, naquele tempo, utilizado para serviços em terreno privado, estar executando serviços públicos em favor da população. Considerando, finalmente, que o episódio trágico de 17 de nove de 2019, no Bosque Municipal, Aristópano Brasileiro de Souza, deveria ter feito o Poder Executivo, através da sua Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente e de sua Procuradoria-Geral, encaminhar notificações aos proprietários do terreno particular para fazer o aceiro, retirar o gado e arrumar o alambrado. Porém, passados 8 meses, tempo para as providências mais que suficiente, foi constatado que nada foi feito pelo proprietário do terreno particular. Requer também após ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, digníssimo prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais foram as atividades realizadas para que fazer o aceiro e o alambrado do Bosque Municipal Aristópano Brasileiro de Souza na divisa com o terreno particular, pertencente ao senhor Carlos Roberto Soares? Quanto tempo demandaram essas atividades? Quantos funcionários foram designados? Quais os maquinários e equipamentos empenhados nas tarefas? Segundo, qual o valor cobrado do proprietário do terreno particular? Apresentar os valores devidamente discriminados em horas máquinas, hora homens e a relação dos materiais utilizados. Terceiro, qual foi a data da efetivação do pagamento do valor cobrado, comprovando a entrada do dinheiro nos cofres públicos? Quarto, quantas vezes o proprietário do terreno particular vizinho do Bosque Municipal Aristópano Brasileiro de Souza foi notificado para fazer o aceiro, retirar o gado e reconstruir o alambrado?
apresentar as respectivas datas de emissão e recebimento de cada uma das notificações nesses quase 8 meses posteriores ao incêndio de 17/9/2019. Quinto, por que a Prefeitura não buscou a via judicial antes de tomar uma atitude extrema como esta, presumindo que o mesmo foi devidamente notificado? Sexto, a municipalidade já realizou atividade similar em outros terrenos particulares urbanos durante a atual gestão municipal, desde janeiro de 2017 até agora? Caso a resposta seja afirmativa, em quais ocasiões? Apresentando os nomes e endereços. Sétimo, considerando os princípios norteadores da administração pública evidenciados no artigo 37 da Constituição Federal, a atividade realizada foi feita seguindo as diretrizes da impessoalidade, moralidade e da eficiência? Plenário Presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020, Luiz Henrique Vioto. Em discussão e votação, requerimento número 51/2020. Com a palavra o nobre vereador Macetão. Senhor presidente, acho que o requerimento está bem fundamentado e mostra a responsabilidade que essa casa tem de fazer a sua atividade de fiscalização. Eu acompanhei o trabalho, eu vi a máquina, eu gravei, conversei. Eu acho importante a gente realizar essas questões, senhor presidente, e nobres colegas, porque a gente já viu notícias de jornal aqui, de pessoas com baixo poder aquisitivo, senhor presidente, que nós temos obrigação de defender. Eu me lembro de uma senhora que tinha um monte de gato na casa dela, e a prefeitura foi lá e colocou uma multa de mais de R$1.000 por dia. Ou a gente vai fazer ouvidos moucos para isso? Gente, vejam bem, um terreno no centro da cidade, uma pessoa de posses, quer dizer que não pode fazer o mesmo procedimento com as pessoas, senhor presidente? Dói. É porque é rico, é melhor, é amigo do prefeito, é amigo não sei de quem. Gente, são vereadores. Dói, senhor presidente, saber que teve gente que já teve que tirar a galinha, foi notificado, passou por todos os procedimentos. E esse senhor não poderia passar pelo mesmo procedimento, notificar? Ó, não fez? Vamos lá, vamos autuar. Não fez? Mas não, e nada contra a ação da secretária. Porque a secretária, o que vai fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. O jurídico não fez nada, o que está fazendo? Fiscalização não fez nada. É triste, gente. Porque a gente já discutiu nessa casa aqui essa questão de notificação, de fiscalização. Quer dizer que a pessoa tem posse, tem bem, ela não pode ser penalizada? A lei para rica é um, para pobre é outra? É isso que esse governo quer mostrar? É isso que alguém quer defender? Não tem jeito. Está claro. O requerimento está claro. E eu, de praxe, como fiz num outro requerimento, que a gente estava falando de merenda, o prefeito, ele só tomou providências, eu tenho resposta ao requerimento aqui, senhor presidente, no dia 3 de abril de 2020, com relação à aquisição de alimentação, devido a uma ação da Câmara Municipal, pedindo para ele tomar providência, porque ele não ia fazer isso, não. E do mesmo jeito, a gente vai tomar providência, sim, encaminhar para o Ministério Público, porque é isso que a gente tem que fazer, encaminhar para o Ministério Público, senhor presidente. Uma ação vergonhosa dessa,
Nós, como vereadores, e vejam, o Macetão está fazendo. Não é eu. Se a gente pegar as empresas, quantas empresas tem ali que poderiam fazer o serviço nesse tempo de pandemia? Vai falar que o cara não tem condição? Quer dizer que aquela senhora que tinha aquele monte de cachorro, gato, que tem câncer, ela é portadora de neoplasia maligna positiva, faz tratamento no Hospital do Câncer, essa daí poderia ser notificada. Não fez? Você vai levar multa diária de R$1.000. Quer dizer que essa pode. E esses poderosos amigos de prefeito, de sei lá de quem, não podem para cima de mim, não. Eu estou aqui, tem até o final do ano. Não sei o que eu vou fazer, mas estarei aqui defendendo o que é correto, o que é justo, e o requerimento fala disso, o que é correto, o que é justo. E nós temos que cobrar, sim. Peço aos colegas voto favorável, importante esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação requerimento número 51/2020. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Com a palavra o nobre vereador Delei. Senhor presidente. Delei, tem que ficar atento, você fica no celular. Eu estou apontando o dedo para o senhor não olhou? E fica senhor difícil presidente, assim, né? O que esse moço está fazendo é jogando para a torcida de um ato assumo de irresponsabilidade. Que, vou te falar o seguinte, está dando nojo. O cidadão não está querendo cuidar de nada, não está querendo amenizar nada. É jogar para a torcida, administrador contra a população, falando. O ano passado teve um acidente ambiental, onde criminosos foram lá no bosque e botaram fogo, Chico. Queimou grande parte daquele local. Esse mesmo cidadão que hoje está julgando o prefeito, como ele gosta de jogar sempre para a torcida, chegou, falou asneira aqui. Por que não fizeram um trabalho para não acontecer isso? Pode pegar, está gravado. Por que não fizeram um acero? Esperaram queimar toda a mata. Então, gente, olha, a recordação ainda bem que foi o ano passado. Quero parabenizar a secretária Silvia, secretária da Agricultura, senhor presidente, que teve a responsabilidade, sim. Porque aqui dali, o bosque é um patrimônio público nosso. Será que um vereador em sã consciência vai esperar outro incidente, outra pessoa ir lá colocar fogo? É isso que ele quer? Porque eles adoraram quanto mais pior, melhor, adoraram. Todo o povo de quanto mais pior, melhor, adoraram. Pegou fogo lá no bosque, prefeitinho, acabou com a administração. Foi um erro da administração, até concordei. Mas agora o acerto da administração em pegar uma moto niveladora para simplesmente, Chico, fazer o cuidado para que pessoas maldosas não vá lá e põem fogo. Talvez até algum deles mandar, algum dos quantos pior, melhor mandar. E aconteceu outra catástrofe ali. Não, a secretária fez certo. O prefeito municipal se autorizou, fez certo. Porque o cidadão que é dono daquele lote lá, se pegar fogo, ele está pouco lixando. O pasto é meu. Quem está preocupado? Faça. Aí vem o novo vereador falar que é crime cuidar de uma proteção ambiental. Crime é o que o senhor está fazendo. Jogar contra o prefeito, contra a população, falando que é amigo. Não tem amigo. Aquilo lá foi um cuidado. E parabéns para quem fez.
Parabéns ao funcionário público que esteve lá. E foi muito bem feito, Casuto. Agora não dá para ficar ouvindo balela aqui dentro dessa Câmara, só atacando. Está ficando feio. A população já está pegando ódio. Só critica. Por onde eu ando, eu estou falando para vocês, por onde eu ando, a população diz que está pegando nojo de escutar a sessão. Então, estou falando da sua reclamação, jogando o prefeito com a torcida, para a torcida, porque o senhor está errando. Agora, o ano passado, o senhor foi bom falar mal da administração aqui. E esse ano o senhor não vai elogiar pelo trabalho sério que fizeram? O senhor, futuro vem aí, eu quero ver até onde o senhor vai com isso. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão e votação o requerimento número 51/2020. Ninguém mais com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que estão abertas as inscrições para o uso da palavra no expediente do dia. Requerimento número 52/2020. Luiz Henrique Vioto, vereador da Câmara Municipal de Jales, no uso de atribuições legais. Considerando a pandemia do vírus Covid-19 que assolou o mundo e este município, requer também após ouvido plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Flávio Plano de Franco, prefeito municipal de Jales, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais foram e quais providências estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Educação em relação aos alunos da rede municipal diante do ano letivo e informar através do encaminhamento de documentos. Plenário Presidente Tancredo Neves, 1º de junho de 2020. Luiz Henrique Vioto. Em discussão e votação, requerimento número 52/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que não há mais matéria para ser lida e discutida no expediente do dia. Nada mais havendo para o expediente do dia, solicito o senhor secretário que seja chamado vereador inscrito para o uso da palavra. Primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra, no expediente do dia, o vereador Fábio Casuto Matsumura. Com a palavra, o novo vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, quero parabenizar toda a população jalesense por uma conquista que há muito tempo a população estava aguardando e agora, dia 27 de maio, foi concretizado um pedido da construções de 2 pontilhões na linha férrea em nosso município. No ano de 2019, estivemos em Brasília, eu, o vereador Pintinho, o vereador Zanetoni, o prefeito Flá. E na oportunidade, nós participamos no TCU, Tribunal de Contas da União, de uma audiência pública, onde na oportunidade o prefeito Flá representou a AMA, Associação dos Municípios da Alta Araraquarense. Em seu discurso, ele defendeu a concessão para prorrogar o prazo de vigência de seu contrato da Rumo com a União. E dia 27 de maio, graças a Deus, com grande alegria, nós como vereadores, e na oportunidade, tivemos a oportunidade lá de participar junto com o prefeito, e tivemos essa grata notícias que o Tribunal de Contas
concedeu à empresa Rumo S.A., através da Agência Nacional de Transporte Terrestre, essa concessão que dá direito à empresa para administrar a linha férrea por mais 30 anos. Então, quero aqui parabenizar a todos que esteve presente, principalmente os vereadores eu, Pintinho, Zanetoni, prefeito Flá. E na oportunidade tinha vários prefeitos também da região, São José do Rio Preto, Araraquara. E o prefeito Flá foi que representou a todas as cidades do interior do estado de São Paulo. Esteve presente os ministros Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro do Transporte, o ministro do TSU, Augusto Nardes, e também o deputado federal Geninho Giuliani, que também esteve presente naquela oportunidade. Então, quero parabenizar mais uma vez a população jalesense por essa conquista, parabenizar também a todos aqueles que reconheceram que realmente é uma necessidade para não só a cidade de Jales, mas todos os municípios que precisam que essas obras sejam realizadas para, primeiramente, desafogar o trânsito, que será importante para todos os municípios, já que os grãos que são produzidos no Mato Grosso está triplicando a produção, graças a Deus. Então, muitas mais locomotivas irão transitar e trafegar aqui pelo nosso município. Então, mais uma vez, parabéns, população jalesense, por essa conquista. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Luiz Henrique Viotto. Com a palavra o novo vereador Macetão. Senhor presidente, utilizar as palavras agora para estar falando da questão da reforma da Previdência Municipal. Começou a tramitar na casa hoje um projeto de lei complementar e um projeto de emenda à lei orgânica que trata aí da reforma da Previdência Municipal. Salientar aqui, senhor presidente, o trabalho dessa Casa de Leis em relação a estar fazendo o correto e o necessário nesse projeto. E eu falo que desde o dia 19/3, quando essa casa tomou a iniciativa, através do requerimento, de suspender a tramitação, tanto do projeto de lei complementar, que na época era o 6 de 2020, e o projeto de emenda à lei orgânica 2 de 2020, mostra a responsabilidade da Câmara Municipal de estar fazendo o melhor para o funcionalismo. Quem olhar no site da Câmara, vai observar que lá existe um novo projeto de lei complementar que trata somente da alíquota, e da alíquota escalonada. Então, colegas vereadores, isso é uma vitória, pois não vai ficar nas costas do funcionalismo público a questão de majorar através de 3% este ano esse aumento dessa alíquota. Então está de parabéns a Câmara Municipal, não poderia deixar aqui registrado isso, porque quando nós queremos, colegas, e vejam, mesmo o prefeito não vindo, mesmo o membro do Instituto, mas ficou sacramentado naquele dia, na primeira reunião, que a Câmara ia sim fazer o melhor para o funcionalismo, e ela o fez. Nós estamos comemorando hoje. Eu acho que nós temos que comemorar uma vitória. A vitória de vir esse aumento da alíquota escalonado e não ter mandado o projeto que trata das alterações de idade.
Se vocês lembram na reunião, e o memorando do sindicato falava, ó, a gente não vai tratar dessa discussão. Porque seria injusto nós aqui votarmos alguma coisa sem discutir com a sociedade, sem discutir com os funcionários. Eu acredito que desse jeito, o projeto de lei complementar, projeto de emenda à lei orgânica, atende grande maioria dos funcionários e também o interesse da sociedade jalesense. A Câmara dá um passo fundamental de mostrar que, como poder, como pessoas responsáveis, faz sua parte sim nesses tempos difíceis, em que falar de política, falar que político não presta, essa Câmara tem que erguer a cabeça e mostrar que faz política com P maiúsculo, faz política com responsabilidade, faz política para atender os mais necessitados. Porque vocês imaginam, se a gente majora 3%, às vezes a pessoa que ganha lá 5, 6 mil não ia sentir falta. Mas e a pessoa que ganha 2 mil reais? Um pouco mais de R$1.000, com empréstimo? Essa pessoa ia sentir falta. Eu acho que nós estamos fazendo o correto e fazendo melhor. Agradecer ao Dr. Pedro, ao Nivael que estiveram na reunião, ao Zé Luiz, que está travando uma luta, não só na cidade de Jales, mas na região, para fazer o melhor para o funcionalismo público. E nós, da Câmara Municipal, contem sempre com a gente. A Câmara, eu já tive em outras legislaturas, posso falar com total tranquilidade, nunca voltamos contra funcionalismo. Sempre tivemos responsabilidade em fazer o melhor. E é isso que estamos fazendo. Parabéns, senhor presidente. O senhor, ao suspender a tramitação daquele projeto, junto com a mesa diretora, mostrou-se ser um político ideal para a nossa cidade. Um político que está fazendo a coisa certa. E quando nós fizemos a reunião, naquela terça-feira, e foi discutido toda aquela situação, senhor presidente, vale a pena sim fazer política e ser político, desde que fazer as coisas corretas e fazer as coisas com vontade. E é isso que estamos fazendo. Parabéns, amigos, saímos vitoriosos, que estamos melhorando o futuro de muita gente. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fazer uso da palavra, expediente do dia, novo vereador João Valeriano Zanettoni. Com a palavra o novo vereador Zanettoni. Senhor presidente, nobres pares, só para endossar as palavras do vereador Macetão sobre esse projeto da reforma da Previdência, ainda na primeira reunião que nós tivemos, com vários vereadores, representantes do Executivo, também do sindicato, eu falei de uma palavra, Chico, que ficou bem colocada. Quando esse projeto chegou no início do ano, com bastante preocupação dos servidores, e a gente era questionado a todo instante por servidores, como ia ser feito, pelo que eles não tinham conhecimento ainda. Aí foi até sugerido que fizesse uma audiência pública, e nessas tratativas da audiência pública houve-se a pandemia, enfim, tudo colaborou para o bem. Eu acredito que se tivesse feito da medida logo que chegou e tivesse aprovado, provavelmente esses servidores seriam eles prejudicados numa situação que venha de longos anos. Não quero entrar aqui em detalhes, senhor presidente, mas para dizer que a gente questionou a administração, que na época fizesse essa audiência, e a gente às vezes foi até colocado como que não havia necessidade, porque já havia feito uma assembleia. Tudo bem que tivesse feito essa assembleia, mas que muitos dos servidores, que eles que eram beneficiários, estavam desinformados. Inclusive, quando nós tivemos uma sessão aqui, vieram muitos aqui que não tinham conhecimento, Chico. Então, tudo levou para o conhecimento e que se chegasse nessas tratativas. E tudo contribui para o bem.
Também não posso aqui deixar de ressaltar que quando eu estive no gabinete do prefeito, daquela mesma forma como eu disse na reunião, ele falou, não, Zé Antônio, tinha que ser aprovado, que tem pressa e tal. Enfim, é lógico que a gente entende a administração da sua preocupação em poder resolver da melhor forma, mas nós também, como vereadores, nós temos que ver o lado das duas moedas. Então eu até questionei, eu ia saindo da sala dele, eu voltei por 2 vezes e olhei fixado nos olhos do prefeito. Falei, prefeito, tudo contribui para o bem. O senhor vai ver que no final vai dar certo. Eu quero falar isso porque quando a gente usa de palavras de ser pacificadores, a gente não quer o pior nem para a administração, Tiago, nem para quem é o servidor. Quando você tem o foco de adquirir para benefício das pessoas que vão ser atingidas, então a gente colocou esse tempo e tudo contribuiu que hoje fosse formalizado. Parabenizar aqui também, não é puxar saco não, o Zé Luiz, que representa os servidores públicos, que quando a gente questionava com os servidores, a gente dizia o seguinte, quem tinha que explicar, quem tinha que falar para os servidores, seria a administração ou os representantes dos servidores. Fizeram essa assembleia, mas ficou faltando algo. E que agora chegou numa situação do qual todos eles têm o conhecimento e que vão ser os melhores beneficiados através dessa escalar essa porcentagem que vai correr dos 11% para os 14%. Então, parabéns. Parabéns agora à administração que conscientizou, baseado em cima da proposta do sindicato, representado pelo Zé Luiz, e também dessa Casa de Leis, desses vereadores, que tentaram de uma melhor forma, Chico, passar a informação aos servidores. Então, eu acredito que foi de uma forma pacífica e que ficou melhor assim colocado. E hoje foi discutido também, Macetão, sobre o problema da pandemia, do coronavírus, Covid-19. Então, hoje eu tenho uma indicação aqui, fiz ela junto com o presidente Nivaldo Batista, solicitando a previdências que se fazem necessárias, a indicação do número 222, solicitando as previdências que se fazem necessárias, objetivando a concessão de um adicional de insalubridade de 40% sobre salários dos agentes de saúde. Esta medida já foi adotada por outros municípios. Já foi dito aqui também, Bismarck, que o município se encontra assim com dificuldade de arrecadação, não só Jales, como todos os municípios do país, enfim, do mundo, mas que haja feito uma gestão, não sei se com recursos do município ou recursos que vão vir da parte da federação, para que seja feita essa correção em cima desses agentes, que estão no escalão, na linha de frente. E graças a Deus, Deus tem dado graça e tem livrado muitos os nossos agentes da saúde. Parabenizar também a Secretaria da Saúde, que tem feito um trabalho, mas que a administração, inclusive já até toquei no assunto com o Nivaldo, que faz parte da Secretaria da Fazenda, passando essa colocação dessa indicação. Eles que vai analisar com carinho e com jeito, é lógico, com conhecimento, onde que vai ferir o impacto ou como que vai ser feito, mas que é viável essas pessoas que estão no escalão da frente, que passa de 20% para 40% em insalubridade, pelo menos nesse tempo de pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos para fazer o uso da palavra no expediente do dia. Não havendo mais oradores inscritos, solicito o senhor secretário que proceda à leitura da matéria da ordem do dia. Está na gaveta, tudo coberto. Projeto de lei número 73/2020, de autoria do Poder Executivo, assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2020 para os fins que especificam. Em discussão e votação, projeto de lei número 73/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 74/2020, de autoria do Poder Executivo, assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2020 para os fins que especificam.
Em discussão e votação, projeto de lei número 74/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 75/2020, de autoria do Poder Executivo. O assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual do exercício 2020 para os fins que especifica. Em discussão e votação, projeto de lei número 75/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que estão abertos. Comunico aos senhores vereadores que estão abertas as discussões para o uso da palavra nas explicações pessoais. Projeto número 76/2020, de autoria do Poder Executivo. O assunto: autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do exercício 2020 para os fins que especifica. Em discussão e votação, projeto de lei número 76/2020. Ninguém com a palavra, colocaremos em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matéria para ser discutida e votada na ordem do dia. Nada mais havendo para a ordem do dia, passaremos para as explicações pessoais. Solicito do senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Senhor presidente, não há vereador inscrito para fazer uso da palavra nas explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos, dou por encerrada a presente sessão ordinária.